Gabriel acordou cedo, como toda segunda-feira. Mas dessa vez sentia um peso que parecia impossível de carregar, como se houvesse uma carga imensa sobre seus ombros. Foi para a cozinha em silêncio, tomou um café da manhã rápido, pegou a bolsa e saiu de casa na correria. A rua começava a ganhar vida devagar. Algumas pessoas se apressavam para o trabalho. Gabriel pegou o ônibus de sempre e sentou-se na janela. Começou a observar a rua, mas os pensamentos na cabeça dele não paravam nunca. Fazia tempo que havia problemas no trabalho, mas ele tinha a sensação de que aquela semana seria muito mais difícil. Por causa da pressão imposta aos funcionários, ele estava indo para o escritório com má vontade. Ele desceu do ônibus no ponto em frente ao prédio. Tentou respirar fundo para diminuir o estresse antes de entrar. Como sempre, foi recebido pelos barulhos dos teclados, o zumbido do ar-condicionado e a pressão intensa que pairava sobre todos os funcionários. Ao chegar na sala e abrir o computador, um e-mail com o título Avaliação de Fim de Ano e Plano de Carreira chamou sua atenção. Aquele seu e-mail parecia normal, mas se Ricardo estava envolvido, era impossível ser normal. Quem via Ricardo pela primeira vez o achava muito simpático, um ótimo amigo, mas ele era a serpente de fala mansa do escritório. Era o tipo de pessoa que usava os outros para seus próprios fins e adorava brincar com as fraquezas alheias. Por isso, Gabriel viu aquele e-mail como uma declaração de guerra. No entanto, Gabriel estava pronto para começar uma vida nova no escritório, com um novo personagem. Ele aplicaria uma nova tática. Ele não se curvaria a Ricardo e usaria sua inteligência para aplicar a tática da rocha cinzenta. Essa tática significava não dar nenhuma reação, parecer totalmente desinteressado e, assim, anular a vontade do outro de atacar. Tomou um pequeno gole do café e sussurrou. Começamos agora. Tasol? Na manhã seguinte, Gabriel chegou ao escritório antes de todo mundo. Sentou-se em sua mesa, fingindo trabalhar, mas na verdade seus olhos estavam na porta, e ele monitorava a chegada de Ricardo. E finalmente viu Ricardo entrar. Ricardo andava pelos corredores como um gato faminto procurando sua presa. Parava na frente da mesa de algum funcionário, buscando algo para pressionar ou criticar. Os ambientes de escritório ficavam cheios de estresse por causa de pessoas assim, e ninguém gostava de trabalhar por causa dessa atitude opressora. Gabriel notava o mesmo padrão estranho em todos os movimentos de Ricardo. Primeiro ele fazia um elogio pequeno e falso. Em seguida, fazia perguntas para achar alguma brecha. Se encontrasse um erro ou hesitação, aumentava por pedir a pressão. Quando o funcionário estava completamente esgotado, ele se fazia de salvador, dizendo: "Deixa que eu resolvo." Este era o jogo venenoso que Ricardo aplicava há anos. Gabriel já tinha entendido o jogo e se perguntava como pôde cair nos elogios falsos e naquele jogo sorrateiro por tantos anos. Mas desta vez ele não cairia em nenhuma palavra de Ricardo e não agiria com emoção. Por volta das 10h15, o momento esperado chegou. Ricardo parou bem na frente da mesa de Gabriel. "Bom dia, Gabriel. Sua energia parece meio baixa hoje. O que aconteceu?" Disse. Sua voz fingia preocupação, mas seu olhar era de pura curiosidade. Gabriel, sem tirar os olhos da tela, respondeu com um tom de voz bem calmo. "Estou bem, sim." Ricardo não ficou satisfeito com a resposta curta. "Tem certeza? Parece que algo te chateou", disse. Gabriel, novamente sem emoção, respondeu. "Não, só estou fazendo o meu trabalho." Ricardo não conseguiu a reação ou a explicação que esperava, e uma leve decepção surgiu em seu rosto. Embora Gabriel sentisse a satisfação do primeiro passo para a vitória, ele não demonstrou nada por fora. Gabriel esperou Ricardo ir embora. Ricardo ficou parado ali por mais alguns segundos, mas a atitude impassível de estátua de Gabriel o surpreendeu. Normalmente as pessoas ficavam tensas, tentavam explicar ou se defender. Em Gabriel não havia nada disso. Era como se ele fosse apenas uma estátua sentada ali. Ricardo finalmente desistiu e se dirigiu à mesa de outro funcionário. Gabriel respirou fundo. O peso psicológico que se acumulava em seus ombros no escritório parecia diminuir. A felicidade que sentiu durou pouco, pois ele sabia que Ricardo não era de desistir fácil. Conforme a hora do almoço se aproximava, o ar no escritório ficava mais pesado. Os funcionários falavam baixo perto da máquina de café, pois ninguém queria chamar a atenção de Ricardo. Gabriel também se levantou para pegar café,
mas teve o cuidado de não fazer contato visual com ninguém. A nova tática exigia isso: passar despercebido e ser invisível. Ao pegar o café e voltar para sua mesa, Ricardo surgiu de repente à sua frente. Gabriel, temos uma reunião com o fornecedor à tarde. Quero que você participe, tudo bem? Perguntou. Gabriel pensou. Claro, era exatamente isso que ele estava esperando. Por fora, apenas uma palavra saiu. Claro. Ricardo esperava uma reação, uma palavra de satisfação ou pelo menos um pouco de entusiasmo. Mas não recebeu nada em troca. Seu rosto ficou levemente tenso. Depois, com um sorriso forçado, disse: Ótimo, isso é que é profissionalismo. À tarde, eles se reuniram em uma pequena sala de reuniões. O representante do fornecedor estava conectado online. Ricardo, como sempre, dominou completamente a reunião. Falava sem parar, interpretando e transmitindo tudo o que a outra parte dizia do jeito que ele queria. Gabriel fingia fazer anotações, mas o que ele fazia era analisar o comportamento de Ricardo. De repente, Ricardo direcionou a conversa para Gabriel. Gabriel, você tem alguma opinião sobre este assunto? Disse. Normalmente, Ricardo fazia essa pergunta para encurralar as pessoas. A maioria hesitava e tinha dificuldade em dar uma opinião. Ricardo usava essa dificuldade para insinuar: Vejam só, é por isso que eu assumo as coisas. Mas Gabriel era outra pessoa hoje. Ele respondeu com uma expressão sem emoção e neutra. Não, não tenho nada a acrescentar. Ricardo ficou chocado, sem reação. Como assim? Este projeto é da sua área. Gabriel, com um tom de voz totalmente calmo. O que você explicou é suficiente, disse. Essa resposta curta e clara destruiu todo o jogo de Ricardo. Para esconder sua raiva, ele virou o rosto para ter a apresentação na tela. Gabriel sentiu um alívio momentâneo, mas tentou não demonstrar. A regra da rocha cinzenta era simples: esconder as emoções, não deixar transparecer nada, nem bom nem ruim. Quando a reunião terminou, Ricardo, com uma voz curta e impositiva, disse: Precisamos conversar um pouco. Gabriel o seguiu. Não havia ninguém no corredor. Ricardo começou a falar devagar. Estou te vendo um pouco diferente ultimamente, Gabriel. Algum problema? A resposta de Gabriel foi curta. Não. Ricardo franziu um pouco o rosto. Você pode me falar se tiver algum problema, sem receio? Disse. Gabriel novamente educado, mas distante. Obrigado, mas não tenho nenhum problema. A paciência de Ricardo estava se esgotando. No fundo, ele estava irritado por não conseguir decifrar Gabriel, controlá-lo e manipulá-lo. Finalmente, Ricardo respirou fundo com dificuldade. Tudo bem. De qualquer forma, se precisar de ajuda, você sabe onde me encontrar, disse. Gabriel não disse nada. Voltou para sua mesa. Ricardo ficou olhando para as costas de Gabriel, com uma mistura de raiva e espanto. Na manhã de quarta-feira, quando Gabriel entrou no escritório, a voz de todos estava baixa. As pessoas estavam tensas. Alguns cumprimentaram Gabriel, mas ele respondeu apenas com um breve aceno de cabeça. Não falar, não comentar, não demonstrar emoção. Estas eram as regras básicas da Rocha Cinzenta. Por volta das 11 horas, Ricardo convocou todos os funcionários para uma reunião. Durante todo o encontro, Ricardo falou como se estivesse interrogando as pessoas. Ele queria muito pressionar e repreender Gabriel, mas a atitude sem emoção e o olhar vazio de Gabriel o deixavam de mãos atadas. No meio da reunião, Ricardo voltou-se novamente para Gabriel. Gabriel, você pode resumir a situação atual? Disse. Gabriel. Está escrito na apresentação, disse. Ricardo prendeu a respiração. Eu quero que você explique e resuma, disse. Gabriel. É a mesma coisa, disse. Todos na sala perceberam que Ricardo estava ficando irritado, mas não havia a menor tensão no rosto de Gabriel. Ele estava lá parado, como uma estátua. Ricardo finalmente mudou de assunto. Quando a reunião terminou, 2 colegas se aproximaram de Gabriel. O que você está fazendo? Você está agindo com ele como se fosse de gelo. Os homens esperaram por uma resposta, mas ela não veio. Finalmente, eles desistiram e se afastaram. Gabriel pensou. Isso é só o começo. A atitude indiferente e sem reação de Gabriel estava testando ao máximo a paciência de Ricardo. Ricardo já não conseguia se controlar muito bem.
Todos no escritório percebiam isso. Na manhã de quinta-feira, quando Gabriel se sentou em sua mesa, ouviu vozes altas vindo da sala de Ricardo. Obviamente, ele estava discutindo com alguém ao telefone. O tom tenso da voz de Ricardo espalhava um mal-estar por todo o escritório. Gabriel não deu atenção, continuou focado na tela do computador. Pouco depois, Ricardo saiu rapidamente de sua sala e foi direto para a mesa de Gabriel. Gabriel, podemos conversar um minuto? Gabriel se virou para ele. Calmamente disse: Claro. Ricardo tentou não parecer irritado e apontou para sua sala com a cabeça. Vem, disse. Gabriel caminhou silenciosamente atrás dele. Assim que entraram, Ricardo fechou a porta. O fato de ele ter fechado a porta tinha um significado. Parecia que Ricardo ia tirar satisfações. Mas Gabriel estava tranquilo, pois não tinha emoção para demonstrar por fora. Ricardo respirou fundo e sentou-se à mesa. Gabriel, está sendo difícil te entender ultimamente, disse. Gabriel não disse nada, apenas esperou. Ricardo continuou. Você está muito passivo nas reuniões. Normalmente você sempre contribui, dá ideias. Mas agora, eu não sei. Parece que você virou outra pessoa. Gabriel respondeu com uma voz plana e inexpressiva. Estou fazendo o meu trabalho. Ricardo franziu a testa. Sim, mas você não era assim, disse Gabriel. Eu posso ter mudado, disse. Essa frase foi inesperada para Ricardo. Ele congelou por um breve momento. Depois encostou-se na cadeira. Olha, Gabriel, é importante que as pessoas da minha equipe sejam sinceras. Se algo está te incomodando, eu gostaria que você falasse, disse. A resposta de Gabriel não mudou. Não há problema. Ricardo sorriu levemente, um sorriso misturado com raiva. Tudo bem, então espero sua performance de antes, ou seja, suas contribuições, disse Gabriel com uma expressão sem emoção e neutra. Entendi, disse. Ele não dava na Ricardo nenhum ponto de apoio. Ricardo apertou os lábios com raiva e encerrou a conversa dizendo: É isso. Gabriel saiu da sala. Ao fechar a porta, ouviu Ricardo soltar um suspiro profundo lá dentro. Parecia que até conversar com Gabriel o havia esgotado. À tarde, o ar no escritório estava ainda mais tenso. Por volta das 15 horas, a equipe se reuniu na pequena sala de reuniões para o encontro mensal de progresso. Ricardo abriu a reunião e novamente tomou a palavra para si. Abriu a apresentação, falou sobre os projetos e começou a fazer as pessoas falarem uma por uma. Mas desta vez havia uma diferença importante. Ninguém queria falar muito, com medo de irritar Ricardo. Gabriel percebeu esse medo imediatamente. Enquanto todos ficavam tensos, ele ficava mais calmo, porque naquele ambiente, sua postura silenciosa incomodava ainda mais a todos. O que arruinava todo do jogo de Ricardo era não encontrar um alvo emocional. No meio da reunião, Ricardo perguntou: Gabriel, você quer acrescentar alguma coisa? A resposta de Gabriel foi no mesmo tom neutro: Não. Ricardo sorriu com má vontade. Era como alguém que queria morder, mas não conseguia encontrar onde morder. Tudo bem, vamos continuar, disse. Mas todos na sala entenderam que Ricardo estava prestes a explodir. A reunião terminou e todos se dispersaram. Um colega se aproximou de Gabriel e sussurrou: O cara vai te comer vivo a qualquer momento. Gabriel apenas balançou a cabeça levemente. Esse movimento significava mais eu ouvi do que eu sei. Isso incomodou até mesmo o colega. O fato de Gabriel estar tão calmo estava confundindo as pessoas. Na manhã de sexta-feira, o ar no escritório estava mais estressante. O mau humor de Ricardo estava afetando o humor de todos os funcionários. Ricardo gostava de guiar as pessoas, gostava de sentir que precisavam dele. Mas Gabriel não precisava mais dele. Essa situação era uma grande ameaça para Ricardo. Por volta das 10 horas, Ricardo se aproximou da mesa de Gabriel. Quero deixar uma coisa bem clara, disse. Gabriel continuou olhando para a tela. Estou ouvindo, disse. Ricardo se apoiou na beira da mesa. De agora em diante, quero que você seja ativo nas reuniões, entendeu? Disse. Gabriel se virou e olhou nos olhos de Ricardo. Este olhar era totalmente sem emoção. Entendi, disse. Ricardo esperava uma segunda frase. Uma explicação, uma motivação, um sorriso.
Mas novamente não houve nada. Não havia absolutamente nada. Finalmente ele não aguentou. Gabriel, se você continuar agindo assim, vai ser mal interpretado, disse. Gabriel, novamente com uma voz neutra, respondeu. Basta que seja entendido corretamente, disse. A sobrancelha de Ricardo estremeceu levemente. A resposta era essa. Não era uma ameaça nem um desafio, mas uma indiferença incontrolável. Ricardo se afastou da mesa, porque ele não conseguiu encontrar nada para dizer naquele momento. Na tarde de sexta-feira, a tensão no escritório estava quase palpável. Embora das pessoas parecessem trabalhar no computador, todos esperavam pelo momento em que Ricardo explodiria. A calma de Gabriel estava ainda mais evidente. Enquanto todos estavam preocupados, ele estava parado como uma estátua sem emoção. Talvez fosse por isso que Ricardo o estava visando ainda mais. Às 15h20, Ricardo chamou Gabriel. Gabriel, pode vir aqui um minuto? Disse. Gabriel se levantou da cadeira, sem nem tocar no seu chá, e caminhou em direção à sala dele. Ricardo fechou a porta. Isso de novo não era um bom sinal. Ricardo encostou-se à mesa e cruzou os braços. Vou ser honesto, tá? Disse. A voz de Gabriel era sem emoção. Pode ser, disse. Ricardo resmungou. Sua atitude nas últimas semanas está me incomodando. Não sei o que você está pensando. Como você não me fala nada, acho que você está começando a perturbar o entrosamento dos seus colegas de escritório. Disse. Gabriel fez um leve movimento com a cabeça. Estou fazendo o meu trabalho, disse. Ricardo respirou fundo. Você está fazendo o seu trabalho, mas não é como antes. Você fazia perguntas, trazia sugestões. Agora, eu não sei. Você parece um robô, disse. Gabriel respondeu em um tom plano. Estou fazendo o que meu trabalho exige, disse. Tudo bem, disse Ricardo com a voz mais fina. Já que é assim, vou te dar uma nova tarefa. Gabriel, você pode preparar isso para amanhã? Disse. Pela primeira vez, Gabriel não disse um não rápido. Ao mesmo tempo, ele também não cedeu, dizendo, claro. Calmamente respondeu. Tenho 3 tarefas para hoje. Se eu começar isso sem terminá-las, tudo atrasa. Por isso posso colocar este trabalho na fila e dar conta dele, disse. Ricardo ficou surpreso. Tudo bem, pode ser, disse. Gabriel deu um grande suspiro interiormente. Então, realmente funciona. Ambos sabiam que esta tarefa, normalmente, só poderia ser feita por 3 pessoas. Isso não era uma responsabilidade, era uma punição clara. Ricardo não aguentou. Você não ficou surpreso com isso? Perguntou. Gabriel com um tom de voz totalmente calmo. Não, disse. Essa resposta criou um vazio ainda maior dentro de Ricardo. Ele sentiu que estava perdendo totalmente o controle. Ao sair da sala, Gabriel ouviu Ricardo sentar-se pesadamente em sua cadeira e dar um soco na mesa. Vera se aproximou de Gabriel. Você está diferente hoje, disse. Gabriel sorriu. Estou tentando impor limites, disse. Vera balançou a cabeça. É bom você fazer isso. Todos nós nos desgastamos, mas você se desgastava ainda mais, disse. Gabriel sabia disso, mas sentir isso dito por outra pessoa o fez entender melhor. Ao voltar para casa à noite, sua mãe o esperava novamente. Você parece melhor hoje, disse. Gabriel parou, olhou nos olhos da mãe. Mãe, acho que estou começando a me recuperar, disse. A mãe o abraçou e disse. Você é um rapaz forte, Gabriel. Às vezes você só se esquece disso. Para Gabriel, aquele abraço foi como uma sessão de terapia. Gabriel continuava mantendo sua nova postura de calma. Não entrava em conversas desnecessárias. Não ajudava mais todo mundo na hora. Ele mesmo determinava o prazo para os trabalhos urgentes. Ele carregava o silêncio não mais como fraqueza, mas com confiança. Essa mudança começou a ser notada no escritório. Um dia, o chefe dele se aproximou e disse: Você está mais focado ultimamente. Seus trabalhos estão saindo limpos. Continue assim, disse. Gabriel ficou surpreso. Ele estava fazendo o mesmo trabalho, mas desta vez sob suas próprias regras. E o resultado parecia melhor. Em algum lugar dentro dele,
um peso que carregava nos ombros há anos começou a se aliviar. Era como se ele tivesse carregado uma bolsa invisível e agora finalmente a tivesse largado no chão. Enquanto todos se preparavam para sair do escritório, Vera se aproximou de Gabriel em silêncio. "Vou te contar uma coisa", disse. Gabriel a olhou com curiosidade. "Você sabia que o Ricardo também sofre muita pressão do nosso chefe?" perguntou. Gabriel perguntou. "É sério?" "Sim, o motivo pelo qual ele pede as coisas como se estivesse dando ordens é que ele está descarregando o estresse dele em vocês, sem nem perceber", disse. Ao ouvir isso, um sentimento estranho surgiu em Gabriel. Não era raiva nem pena, mas algo parecido com compreensão. Então a atitude dele não era totalmente direcionada a mim, disse. "Não era", confirmou Vera. "Mas isso não justifica a pressão que Ricardo impõe aos funcionários. Mas agora, você sabe como lidar com ele", disse. Gabriel balançou a cabeça calmamente. "É", pensou. "Agora eu sei." Muitas pessoas tinham notado que Gabriel havia mudado, mas ninguém estava dizendo: "Você se tornou outra pessoa." Porque Gabriel não havia se tornado totalmente outra pessoa. Ele tinha se transformado em uma versão mais sólida e correta de si mesmo. Ele ainda era gentil, ele ainda ajudava, ele ainda fazia seu trabalho com qualidade. Mas agora ele podia dizer não. Ninguém podia mais se aproveitar dele. Uma noite, enquanto voltava para casa, disse para si mesmo: "Então, o problema não era mudar, era se proteger", disse. Havia nuvens cinzentas no céu, mas Gabriel não via mais o cinza como uma cor escura. Talvez o cinza fosse equilíbrio. Naquele momento ele percebeu. A vida ainda seria difícil, mas ele seria uma pessoa forte que enfrentaria essas dificuldades. A história não terminava ali. Essa transformação silenciosa de Gabriel estava apenas começando. A nova postura de Gabriel criou um equilíbrio no escritório. Ninguém mais lhe entregava trabalho na hora. As pessoas checavam se ele estava disponível antes de pedir algo. Essa mudança surpreendeu Gabriel, pois antes, até dizer não parecia impossível para ele. Na manhã de segunda-feira, quando Gabriel entrou no escritório, Vera sorriu para ele. "Quando você chega aqui, até o ar se acalma", disse. Gabriel riu. "Não era assim antes", disse. "Porque você também não estava calmo. Você estava quieto, mas seu interior estava fervendo. Agora você está quieto e firme", disse. Ao ouvir isso, Gabriel abaixou levemente a cabeça. Talvez fosse verdade. Naquele dia, enquanto se concentrava no trabalho, ele percebeu algo. Antes, ele sentia uma pressão constante ao trabalhar. Agora, ele estava fazendo o mesmo trabalho, mas conseguia respirar. Ele não sentia essa sensação há anos. À tarde, Ricardo se aproximou de Gabriel. "Gabriel, vou te pedir uma coisa urgente", disse. Gabriel pensou. Lá vem o teste." "Você consegue terminar este relatório hoje? Vou precisar dele para a apresentação", disse. Gabriel olhou para o relatório. Era bem detalhado, não dava para fazer com pressa. Se fosse antes, ele teria aceitado na hora. Agora, a situação era diferente. "Para que este relatório saia bom, é preciso de pelo menos um dia", disse. "Se eu tentar terminar hoje, podem haver erros", disse. Ricardo ficou um pouco tenso. "A apresentação é importante, Gabriel", disse. "A qualidade do meu trabalho também é importante. Eu preparo e te entrego amanhã de manhã. Isso deixará a apresentação melhor", disse. Ricardo se calou, pensou por alguns segundos. Por fim, balançou a cabeça. "Tudo bem, que seja Timor amanhã de manhã", disse. Gabriel respirou fundo. Isso era algo que o velho Gabriel jamais faria. Naquela noite, Gabriel chegou em casa e sua mãe estava preparando o jantar. "Como foi seu dia hoje?", perguntou a mãe. Gabriel sorriu ao se sentar na cadeira. "Acho que passei em um teste difícil", disse. A mãe o olhou com curiosidade. Se fosse o Gabriel de antes, eu diria: "Claro, Ricardo, eu faço o que você mandar." Mas hoje eu expliquei o processo real para ele. Não quis diminuir a qualidade por causa da pressa. A mãe disse: "Então você agiu com firmeza e calma." E sorriu. "Defender-se sem gritar, sem magoar, isso é a verdadeira força", disse.
Naquele momento, Gabriel entendeu. A mudança dele não incomodava ninguém. Na verdade, dava segurança às pessoas. No dia seguinte, ele entregou o relatório. Ricardo folheou as páginas rapidamente e, surpreso, disse: "Isso ficou muito bom mesmo, vai ajudar muito na apresentação", disse. Nesse momento, o chefe se aproximou. "Gabriel, eu vi o relatório. Está muito organizado e claro. Continue trabalhando assim", disse. Gabriel sorriu levemente. "Obrigado", disse. Antigamente, quando o chefe o elogiava, Gabriel sentia pânico. Agora ele sentia apenas uma satisfação tranquila. No intervalo do almoço, Vera sentou-se ao lado de Gabriel e mexeu o chá. "Você percebeu? Ricardo está mais cuidadoso com você", disse. Gabriel disse: "Talvez porque eu esteja mais claro." Ser claro faz as pessoas te respeitarem, Gabriel. Esse era o seu problema. Você era muito bem intencionado, mas não se protegia, disse. Gabriel balançou a cabeça. "Agora eu me protejo", disse. Vera sorriu. "E você não ataca ninguém ao fazer isso. É por isso que todos te respeitam mais", disse. Essa frase era muito importante para Gabriel, porque o motivo pelo qual ele queria mudar não era magoar os outros, mas sim encontrar seu próprio equilíbrio interno. Uma semana depois, Gabriel percebeu. Ele não estava mais esgotado no fim do dia. Ao chegar em casa, sua cabeça não estava cheia. Ele conseguia tirar um tempo para si. Lia livros, caminhava, ouvia música. Antes, sua vida era apenas trabalho e pensamentos estressantes. Agora, seu interior estava um pouco mais leve. Ele estava vivendo sua revolução silenciosa. Ser a rocha cinzenta não o tornou uma pessoa fria. Pelo contrário, o deixou mais saudável, mais forte e mais tranquilo. E a única frase que lhe passava pela cabeça era: "Então eu sempre poderia ter sido assim." No meio da semana, Ricardo parou em frente à mesa de Gabriel. Seu olhar desta vez era muito diferente da atitude opressora de antes. Parecia que queria dizer algo, mas não sabia como. "Gabriel", disse finalmente, "sabe aquele projeto novo, aquele em que vamos conversar com os fornecedores? Estou pensando em deixar você liderar", disse. Gabriel não se surpreendeu, mas também não respondeu rápido. "Este projeto exige comunicação constante. Condições, prazos, preços. Você tem certeza?" perguntou. Ricardo respirou fundo. "Sim, porque agora eu te vejo mais equilibrado. Você está gerenciando bem as pessoas", disse. Essa não era uma frase fácil de sair da boca de Ricardo, mas Gabriel apenas balançou a cabeça. "Certo, primeiro vou analisar os detalhes. Depois traçamos um plano juntos", disse. Antes, ele teria se convencido na hora, agindo com emoção. Agora, ele estava distante e no controle. Ricardo observou atentamente a reação de Gabriel. As palavras eram curtas, a expressão facial calma, o tom de voz neutro. O breve espanto de Ricardo era por causa disso. Gabriel não era mais fácil de gerenciar. O novo projeto movimentou toda a equipe. Na sala de reuniões, todos apresentavam ideias apressadamente e faziam anotações. Gabriel, por sua vez, ouvia em silêncio, observando o ambiente com os olhos. Quando precisava falar, falava de forma curta e clara. Quando não era necessário falar, não se intrometia na conversa sem motivo. Essa postura gerou respeito na equipe. Vera caminhou até ele na saída da reunião. "Notei uma coisa", disse. "O quê?" perguntou Gabriel. "Quando você fala, todos te ouvem. Eles não te interrompem como antes", disse. Gabriel sorriu. "Talvez eu esteja falando de forma mais clara", disse. "Você está falando de forma clara, sim. Mas a principal diferença é: agora você fala com seus pensamentos, não com suas emoções", disse. Gabriel pensou nessas palavras até voltar para casa à noite. Talvez a parte mais importante da mudança fosse essa. Ele não estava mais priorizando reações emocionais, mas sim decisões lógicas. No dia seguinte, o chefe chamou Gabriel em sua sala. Havia alguns documentos organizados sobre a mesa. "Gabriel", disse o chefe, "recebi feedback muito positivo de várias pessoas sobre você. Sua disciplina e clareza no trabalho ultimamente estão sendo elogiadas", disse. Gabriel levantou a sobrancelha levemente e disse: "Obrigado."
O chefe continuou: o fato de você ter assumido o controle neste novo projeto mostra que você tem potencial para gerenciar, disse. Gabriel gostou muito dessas palavras, mas não demonstrou. Apenas disse: entendo. Pode ser que haja uma vaga para o cargo de gerente de nível médio em breve. Quis te avisar com antecedência, disse. Antes, essa frase faria o coração de Gabriel disparar de alegria, e a empolgação transbordaria em seu rosto. Agora, havia uma calma consciente. Ele não estava se enganando, não estava com pressa, nem criando grandes expectativas. Ao sair da sala do chefe, Gabriel entendeu. Minha vida está mudando à medida que eu mudo. À tarde, Ricardo se aproximou da mesa de Gabriel, sem bater na porta. A tensão em seu rosto era muito perceptível. Podemos conversar sobre algo? Disse. Gabriel virou a cadeira para ele. Claro, diga, disse. Ricardo hesitou por um momento. Em seguida, disse algo inesperado. Notei que estou agindo com mais cuidado com você ultimamente, percebi. Porque antes eu te pressionava demais, disse. Gabriel permaneceu em silêncio. Ele não pedia desculpas, nem dava desculpas. Apenas estava falando a verdade. Ricardo continuou. Quando você mudou, eu também percebi algumas coisas. Para ser sincero, eu pensava que seria fácil te gerenciar antes. Mas agora eu te respeito, disse. Houve um pequeno amolecimento no coração de Gabriel, mas seu tom ainda era calmo. Que bom que você percebeu, disse. É melhor para todos que seja assim, disse. Ricardo balançou a cabeça e se afastou. Não foi fácil para ele ter essa conversa. Mas a mudança de Gabriel não estava transformando apenas a ele, mas também as pessoas ao seu redor. Ao voltar para casa à noite, Gabriel parou em frente ao espelho. Olhou para si mesmo por um longo tempo. O mesmo rosto de antes, mas uma postura diferente. Agora seus ombros não estavam caídos, estavam retos. Seu olhar não era hesitante, era calmo. Ele não sentia a obrigação de se explicar, nem estava tentando provar algo. Ele sussurrou para si mesmo: eu consegui. Eu realmente mudei, disse. Embora essa frase parecesse simples, foi um grande momento para Gabriel, porque pela primeira vez na vida, ele sentiu orgulho de si mesmo. Na manhã seguinte, quando Gabriel entrou no escritório, o ambiente estava com uma leve pressa. A primeira reunião com o fornecedor para o novo projeto seria realizada, e todos estavam se preparando. Gabriel sentou-se à mesa e revisou rapidamente todos os preparativos necessários para a reunião. Antes ele ficava animado, até tenso, antes de reuniões assim. Agora, seu interior estava totalmente tranquilo. Às 10 horas, a equipe foi para a sala de reuniões. O representante do fornecedor, Mário, também estava lá. Assim que a reunião começou, Mário começou a falar rapidamente. Temos que aumentar os preços este ano porque os custos subiram, disse. Gabriel não se apressou, não o interrompeu. Apenas fez anotações. Quando Mário parou para respirar, Gabriel falou com uma voz calma. Eu entendo que os custos subiram. Nós também estamos lidando com algumas restrições do nosso lado. Mas se você puder nos enviar as justificativas do aumento de preço por escrito de forma mais clara, será mais fácil para eu avaliar com a gerência, disse. Mário não esperava por isso. Claro, posso enviar, disse. Ricardo, por sua vez, observava Gabriel no canto da sala. A calma, o controle e a clareza dele dominaram completamente a reunião. Quando a reunião terminou, Mário estendeu a mão. Você conduziu muito bem. Para ser honesto, eu gosto de trabalhar com alguém tão preparado, disse. Gabriel sorriu levemente. Obrigado, para nós a transparência é importante, disse. Ao sair da sala, Ricardo se aproximou. Você estava muito bem hoje, disse. Gabriel apenas balançou a cabeça. Fizemos o nosso trabalho, disse. À tarde, havia uma movimentação estranha no escritório. As pessoas cochichavam, um documento passava de mão em mão e depois voltavam a cochichar. Vera se aproximou de Gabriel e, em voz baixa, disse: a lista de avaliação anual do Ricardo vazou, disse. Gabriel perguntou: que lista? As notas de desempenho dos funcionários.
A sua está bem alta, disse. Gabriel não se surpreendeu, mas também não reagiu exageradamente. Entendi, disse. O nome de Gabriel era mencionado em todos os cantos do escritório, e as pessoas faziam comentários como: ele vai ser promovido agora. Mas Gabriel não se importou com nada do que ouviu. As fofocas não tinham mais nenhum efeito sobre ele. Vera sorriu. Antes você não pararia de andar de um lado para o outro com a empolgação, disse. Gabriel disse. Agora eu só cuido do meu trabalho, disse. No final da tarde, Ricardo caminhou em direção a Gabriel. Desta vez ele estava com as mãos no bolso, parecendo tenso. Gabriel, podemos conversar um pouco à noite? Deixa que eu pago o café, disse. Receber uma proposta como essa de Ricardo não era normal. Antes, Ricardo só se aproximava de alguém quando precisava. Agora, ele estava pedindo o apoio de Gabriel. Gabriel respondeu calmamente. Tudo bem, pode ser, disse. Quando se encontraram no café à noite, Ricardo começou a falar primeiro. Você fez muita coisa no último ano. Minhas atitudes também foram um pouco exageradas às vezes. Eu errei com você, disse. Gabriel permaneceu em silêncio. Ricardo continuou. Eu não queria te oprimir, mas às vezes a gente não percebe a própria ambição, disse. O caráter de Ricardo não permitiria um reconhecimento como esse facilmente. Finalmente Gabriel falou. O importante é você perceber, disse. Essa frase aliviou Ricardo. Obrigado. Estamos trabalhando melhor agora, disse. Gabriel balançou a cabeça. Porque agora os limites estão claros, disse. Ricardo não respondeu, mas Gabriel sabia. Esta era uma verdade que ele havia aceitado. Durante o fim de semana, um relatório crucial para o projeto precisava ser preparado. Gabriel reuniu todo o conteúdo, simplificou os pontos desnecessários e deixou o relatório claro. Quando Ricardo viu o relatório, seus olhos se arregalaram. Isso está muito bom. Normalmente não sairia um relatório tão limpo, disse Gabriel, sem tirar os olhos do computador. Eu simplifiquei a análise, tirei o que era desnecessário, disse. Ricardo, às vezes eu penso, quem dera todos trabalhassem assim, disse. Gabriel sorriu levemente. O método de cada um é diferente, e disse. Mas interiormente ele pensava, eu não conseguia fazer esse trabalho por causa da pressão que você me colocava antes. Agora tive a chance de me desenvolver no espaço que você deixou. O relatório também foi muito elogiado pelo chefe, e Gabriel havia entrado oficialmente em uma fase de ascensão. Todos no escritório notavam o sucesso de Gabriel. Mas esse sucesso começou a incomodar algumas pessoas, principalmente Daniel. Daniel estava na mesma posição há anos e queria se destacar a todo custo. A ascensão de Gabriel não o agradava nada. Na pausa do almoço, os comentários eram estes. O Gabriel está gerenciando o projeto agora. Até o Ricardo começou a respeitá-lo. Não me surpreende se ele for promovido. Daniel ficou irritado com as conversas. Não exagerem, isso é temporário. Deixe ele cometer um ou dois erros para ver o que acontece, disse. Nesse momento, quando Gabriel entrou na cozinha, fez-se silêncio. Mas ele não se importou com nada, pegou seu café e saiu. As fofocas não podiam mais prejudicá-lo, porque ele conhecia o seu valor. Daniel não conseguia aceitar o sucesso de Gabriel de jeito nenhum. Ele ficava observando Gabriel no escritório, tentando menosprezar o trabalho que ele fazia. Na pausa do almoço, ele se aproximou de Gabriel perto da máquina de café. Você que preparou o relatório de hoje também? Perguntou. Gabriel sorriu levemente. Sim, trabalhamos em equipe, disse. Daniel fez um bico, mas não disse nada. A calma e a clareza de Gabriel o estavam deixando ainda mais irritado. Os outros funcionários também notavam. A ascensão de Gabriel não podia mais ser escondida. Mas para Daniel, isso era apenas o começo. No dia seguinte, Gabriel participou da reunião de início de um novo projeto. A sala de reuniões estava cheia. Todos discutiam suas novas tarefas e metas. Gabriel tomou a palavra e explicou o projeto de forma simples e clara. Todos ouviram atentamente o plano dele. Se conduzirmos este projeto de forma clara, ganharemos tempo e a taxa de erro diminuirá, disse. No final da reunião,
Ricardo concordou com a cabeça. Gabriel, você elaborou um plano muito limpo novamente, disse. Os funcionários balançaram a cabeça em silêncio. O estilo de gerenciamento de Gabriel havia se tornado um exemplo. No meio da semana, surgiu um problema inesperado. Um dos fornecedores avisou que atrasaria o envio de material. Alguns funcionários entraram em pânico, mas Gabriel estava sereno. Sua expressão mostrava que ele estava no controle da situação. Não há pânico, vamos verificar as alternativas imediatamente. Quem pode sugerir soluções? Perguntou. Os funcionários listaram suas sugestões. Gabriel tomou uma decisão rapidamente e direcionou o trabalho. À tarde, tudo estava resolvido. Ricardo olhou para ele em silêncio. Ter tanto controle assim é impressionante, disse. Gabriel sorriu. O segredo é manter a calma, disse. Enquanto a alta nota de desempenho de Gabriel circulava no escritório, a inveja de Daniel atingiu um nível insuportável. Ele não estava mais apenas fofocando, estava tentando testar abertamente Gabriel. Durante uma reunião, enquanto Gabriel apresentava a distribuição do orçamento do novo projeto, Daniel o interrompeu. Essa estimativa de custo é muito otimista, Gabriel. Vai dar problema em algum ponto, disse. Antes, isso abalaria Gabriel, levando-o a se defender. Mas Gabriel apenas manteve o contato visual com uma voz neutra. Esta estimativa se baseia nas condições atuais do mercado, não em dados antigos. Se você tiver outra sugestão, podemos ouvir, Daniel, disse. O rosto de Daniel ficou vermelho. Em vez de uma defesa contra a crítica, ele foi confrontado com um pedido de sugestão concreta. Ele ficou em silêncio. Gabriel, como uma rocha cinzenta, havia anulado o ataque de Daniel. Daniel via a ascensão de Gabriel como uma ameaça agora. A gestão de riscos de que Gabriel falava constantemente o assustava. No almoço, sentado perto de Vera, Daniel insinuou que os números do orçamento do novo projeto de Gabriel não eram realistas. Não é estranho o Gabriel estar tão calmo. Acho que há um grande problema e ele está tentando encobrir ficando quieto, disse. Vera sorriu. Acho que ele só está fazendo o trabalho dele. Você estar tão preocupado é que é mais interessante, disse. O plano de Daniel era levantar suspeitas sobre Gabriel no escritório. Mas isso não funcionou, devido à postura firme de Gabriel. A calma de Gabriel só aumentava a tensão de Daniel. Era sexta-feira à noite. Gabriel foi um dos últimos a sair do escritório. Ele verificou se o arquivo principal do projeto estava bloqueado em sua mesa. No entanto, ele deixou a cópia final do arquivo Análise de Custo com Armadilha, que acabara de preparar na área de trabalho, como se tivesse esquecido. Este era um alvo atraente e de fácil acesso para Daniel. Antes de sair pela porta, Gabriel olhou para trás uma última vez. A escuridão e o silêncio da noite anunciavam que uma grande jogada estava se aproximando. A espera havia começado. Ao retornar do fim de semana, Gabriel entrou no escritório na manhã de segunda-feira, e a primeira coisa que fez foi verificar a armadilha na área de trabalho. O arquivo não estava lá. A expressão de Gabriel não mudou, mas uma sensação de vitória surgiu dentro dele. Daniel havia caído na armadilha. Gabriel começou a trabalhar normalmente. No entanto, a voz irritada de Ricardo logo foi ouvida. Gabriel, onde está o arquivo de análise de custo? O chefe pediu com urgência, perguntou. Gabriel, mantendo a calma, deu o sinal de início da crise. Não consegui entender exatamente qual arquivo, Ricardo. Vou verificar agora, disse. O jogo havia começado oficialmente. Gabriel voltou para sua mesa e olhou para o ícone vazio na área de trabalho, de forma que Ricardo pudesse ver. O arquivo deve ter sido excluído ou movido acidentalmente, disse, com a voz totalmente neutra. Não se preocupe, tem um backup antigo, mas os novos números podem estar faltando, disse. Daniel, no canto da sala, observava discretamente e com satisfação. Gabriel percebeu essa expressão tensa, mas contente de Daniel. Gabriel estava prestes a transformar esse momento em uma armadilha. Ricardo, em pânico, foi informar o chefe sobre a situação. Gabriel aproveitou essa breve pausa. Ele se aproximou da mesa de Daniel, sem demonstrar a menor emoção no rosto. Daniel, você pode ter uma cópia da análise de custo?
Acho que você foi o último a verificar, disse. Os olhos de Daniel tremeram em um pânico momentâneo. Ele estava pronto para mentir. Não tenho, Gabriel. Eu só olhei o orçamento geral. Talvez você tenha excluído por engano, disse com a voz excessivamente defensiva. Gabriel apenas balançou a cabeça. Foi como se dissesse: entendi. Mas esse simples movimento deixou Daniel ainda mais inquieto. Daniel não conseguia entender por que Gabriel estava tão calmo. Na mesma noite, Gabriel voltou ao escritório. Secretamente, ele copiou a gravação da câmera de segurança, que mostrava Daniel acessando seu computador e salvando o arquivo para um pendrive. Ele agora tinha provas concretas. Na manhã seguinte, o chefe chamou Gabriel e Ricardo à sua sala. Daniel também estava lá e estava fingindo estar chateado. O chefe disse com uma voz dura: "Esta crise de arquivo é inaceitável, e isso comprometeu totalmente o projeto", disse. Daniel se adiantou imediatamente. "Senhor, eu sempre trabalho de forma organizada. Talvez o novo método de gestão do Gabriel", disse. Ricardo interrompeu Daniel. Gabriel, por sua vez, estava completamente calmo. Ele tirou um pequeno pendrive da sua bolsa. "O arquivo não foi perdido, foi roubado", disse. O chefe e Ricardo olharam com espanto. Gabriel se virou para Ricardo. "O ladrão do arquivo é Daniel. Além disso, o arquivo que Daniel roubou era, na verdade, um relatório de custo falso que eu deixei de propósito", disse. O chefe parou, pasmo. Gabriel explicou com frieza: "Eu sabia que havia uma falha de segurança por causa das fofocas e da inveja que persistiam há semanas. Ser rocha cinzenta não significa apenas ser passivo. Significa também estar preparado para todas as eventualidades. Isso foi um teste de segurança", disse. Havia uma mistura de espanto e admiração nos rostos de Ricardo e do chefe. O chefe se virou para Daniel. "Pegue suas coisas", disse. Ricardo olhou para Gabriel e só conseguiu dizer uma palavra: "Incrível". Gabriel sabia que uma nova fase havia começado. O chefe ofereceu oficialmente a Gabriel o cargo de gerente de nível médio. A tática da rocha cinzenta de Gabriel não só o protegeu, mas também o levou ao topo. Enquanto se mudava para seu novo escritório, Gabriel refletiu sobre tudo o que havia acontecido. A mudança começou por não responder às reações externas, mas a verdadeira força estava em transformar a calma em estratégia, disse. Agora ele não era apenas alguém que fazia o trabalho. Ele era um líder respeitado, com limites claros, que havia transformado a cultura do escritório. E a história de Gabriel terminou aqui. Ele havia feito do seu silêncio, não um escudo, mas a sua arma mais poderosa. Para continuar acompanhando histórias como esta e apoiar o canal, inscreva-se e deixe seu comentário. Obrigado por assistir e ouvir.